Bem-vindas ao Prontas para Parir e nós estamos hoje com um episódio elegante, tá, gente? Porque essa minha convidada, ela é elegante, tá bom? Ela é muito presença e eu tô amando demais, assim, tê-la aqui conosco. E eu vou apresentá-la, assim, mas ela mesma vai apresentar. Eu só quero dizer, não sai daí, fica aí, porque hoje tem coisa boa. Hoje tem Prontas para Parir. Prontas para parir com a doutora Olga, especialista em diástase. Eu sei, tá? Não adianta negar, não. Eu sei que você tá aí, ó, toda preocupadinha aí, ó, se vai voltar ou não sua barriga. Mas a doutora Olga tá aqui hoje para esclarecer tudo sobre isso, né, doutora? É verdade. Nossa, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou Olga Ramos, sou fisioterapeuta, sou especializada em dermatofuncional. Eu desenvolvi uma metodologia de reabilitação pós-parto e tratamento da diástase. Trabalho também com pós-cirúrgico, de cesárea, de cirurgias plásticas. Hoje a minha missão de vida é realmente trazer e tornar o pós-parto um direito da mulher. Então é um prazer muito grande estar aqui com a Clau. Estou muito lisonjeada e espero que a gente troque muito sobre o pós-parto e traga muita clareza para que todas vocês tenham todas as ferramentas necessárias para se cuidar e ter um pós-parto feliz para você e para o seu bebê. E deixar um ambiente, a casa melhor, né, não, doutora? Porque, assim, a gente sabe, né, que quando nasce o neném... Não sei como foi contigo, mas comigo, assim, deu umas confusãozinhas. Sim, com certeza. Deu umas... A mente, o corpo, a gente fica, assim, cheia de afazeres, cheia de coisas que a gente não sabia fazer, que a gente só viu em curso e teve que botar na prática, no valendo. 1, 2, 3, valendo! Valendo. E muita coisa hormonal, muita coisa no nosso corpo, muita coisa na nossa mente, né, durante todo esse processo. Agora, você comentou uma coisa aí bem logo na sua fala. Vamos logo já falar sobre isso. Como assim a gente trazer o pós-parto para todas as mulheres, assim, projeto de lei? Com certeza, vamos falar sobre isso. Bom, a mulher ela tem toda uma preparação, ou deveria ter, para o processo de gestação e na realidade, parto, não é verdade? Então, assim, ela passa por um pré-natal, para uma consulta com obstetra, é para ser acompanhada mensalmente, para ver sua evolução durante todo o processo, até a mulher ganhar bebê. Só que a mulher ganha bebê e ela simplesmente é esquecida, porque ela tem no máximo uma consulta para ver se foi uma cesárea ferida, se não foi cesárea, se tá tudo bem, se não teve nenhuma complicação de pós-parto, e depois ela começa a seguir a sequência do bebê. É pediatra, é retorno, é introdução à alimentação, é amamentação, são todos esses dilemas que você já passou uma vez e que eu já passei 4. Pois é, 4. Eu falei assim, gente, com 1, eu já senti, assim, uma avalanche emocional e uma avalanche de mudanças comportamentais e corporal também. Sim. Como foi aí 4? Bom, 4 são 4 avalanches diferentes. É como se a gente estivesse vivendo 4 momentos diferentes. A gente acha e acredita que tá craque, e aí chega aquela outra criaturinha que faz tudo diferente, onde acontece tudo afinal diferente. Afinal de contas, ela é única. Afinal de contas, ela é única, e a sua vida vira de cabeça para baixo de novo. Só que agora ela tá de cabeça para baixo e ainda tem outra criaturinha, que foi a primeira, atrás de você, e às vezes mais 2 criaturinhas, e no meu caso, 3 criaturinhas com a 4ª. Nós estávamos no universo, depois a gente foi pro multiverso, é isso? Exatamente! Evoluímos para o multiverso! É quase isso. E olha, vamos combinar. Nós somos quase que mães multiversos, né? Porque a gente consegue se virar nos 30, dar conta de tudo, de todos os grupos do colégio. Pensar em tudo. Organizar tudo. E ainda ficar linda assim. E ainda temos que olhar para nós e nos cuidarmos. Mas na realidade, a Falando gente do projeto, não pode inverter a ordem, não é verdade? Porque assim, primeiro eu, depois os meus. Porque se essa ordem for invertida, passa a ser incongruente com a nossa vida. Por quê? Porque se eu não estou bem comigo, se eu não olho pra mim, se eu não tô feliz com o que eu vejo no espelho, se eu não tô bem emocionalmente, fisicamente, como que eu vou cuidar do outro? Sim. Tá entendendo? Então, a gente inverte essa ordem na maternidade e o pior, culturalmente a gente acha que isso tá certo. Sim. E a gente se cobra, e a gente se machuca, e a gente se maltrata, e a gente acaba entrando naquele mundo da culpa,
E aí a gente vem aí vem aqueles jargões que a maternidade é servida de culpa. Não era pra ser. Nasceu uma mãe, nasceu um saco de fralda e um saco de culpa. Quase Ouvi isso. muito isso, viu? Exato. E não é assim que as coisas deveriam Deviam funcionar. ser. Então, é cultural, mas é cultural. E isso está enraizado no nosso inconsciente coletivo. Mas é cultural aqui, que eu sei que a senhora viaja muito, tem Sim. muita experiência internacional. Sim. Percebe essa diferença? É aqui no Brasil só ou tem no internacional também? Como é isso pra ti? Olha, eu percebo que no Brasil, e em algumas áreas do Brasil, principalmente, isso é bem mais forte do que fora do Brasil. Fora do Brasil, você acha que a maternidade em si é mais leve ou não? Eu acho que fora do Brasil, o que acontece? Primeiro, o sistema de saúde, ele é bem mais sutil quanto ao cuidado com a mulher também, tá? Ah, Então, assim, já debati isso várias vezes com vários... Eu tenho alunos pelo mundo inteiro, então já debati várias vezes isso. A mulher, ela não tem essa consulta de pré-natal mensal, ela é vista uma vez, depois de 4 meses, depois de 5... Fora do país? Fora do país. Gente. O parto não é uma coisa que você escolhe, é uma coisa que... É isso, eu já fiquei, assim, já Isso, sei como não funciona. é uma escolha, mas não... Tem que ser o parto natural, Exato, né? mas não significa dizer que é ruim. Entendi. Mas é uma cultura diferente. Então, assim, são cenários diferentes. O que não pode mudar é o artista principal, ou a atriz principal, né? Que é a mãe, que é o cuidado, o autocuidado, a percepção do eu, da sua importância, da sua priorização, para que você consiga estar bem para o filho, para o marido, para a área profissional, para o autocuidado. Então, assim, o que a gente não pode é inverter essa ordem. Sim. Voltando lá pro projeto de lei. Sim, vamos lá, porque a gente já deu um salto aqui a paralelo. gente tá se empolgando, né? Eu tô sentindo que vai ser ótimo. uma conversa boa Eu demais. acho também, eu acho. Então, assim, voltando pro projeto de lei, o que eu acredito e que eu venho defendendo no meu projeto de mestrado, o que eu tô escrevendo, o que eu tô desenvolvendo. A mulher tem direito a um pré-natal, então ela é acompanhada durante o período gestacional, tanto a sua saúde física, às vezes a sua saúde mental, até o processo de parto. A mulher ganhou o bebê, a partir daí ela passa a cuidar da rotina da criança. Só que a gente sabe, você sabe, eu sei, vocês sabem, que existe toda uma alteração física, emocional e um turbilhão de consequências que advêm desse processo de parto. E a mulher não é acompanhada nesse período. Ela nem é acompanhada emocionalmente, ela nem é acompanhada a nível fisiológico, ou seja, olha o tanto de mudanças que acontecem no corpo da mulher para ela gerar um ser. E aí a gente não tem nada voltado para isso, né, doutora? Nada. Nenhum profissional. Nada. E quando tem é assim, se quiser procurar, você que procure. Você descobrir. Aí a mulher fica com incontinência urinária, a mulher fica com dor do ombro pélvico, a mulher não consegue recuperar o corpo dela, a mulher fica com um buraco na barriga que se chama de astas, ela fica depressiva e tá tudo bem, faz parte. E parte. a sociedade diz... Tá tudo bem. É você assim é mãe, mesmo, aguenta. Bem-vinda à maternidade. Vai melhorar. Vai melhorar depois. Você vai amamentar. Entendeu? Então, assim, e aí, quem tá olhando para essa mulher? Quem tá cuidando dessa mulher? Quem está ali orientando essa mulher? Não temos, não temos, porque nem a equipe multidisciplinar, obstetra, parteira, doula, fisioterapeuta, estão lá. E se a gente leva para o cenário da cesárea, que corresponde a mais de 50% dos partos realizados no Brasil, a gente tem uma mulher num pós-cirúrgico sem descanso. E sem acompanhamento devido. Qual é a única cirurgia que a pessoa não repousa? Porque até se você tirar um dente, você tem um repouso, concorda comigo? Tem. A cesárea... E assim, eu não tô menosprezando a complexidade de tirar o dente. Sim. Mas se você tirar um dente, você tem um descanso, não tem? Sim. Tava até falando pra minha assistente, a Júlia, eu disse, olha, se você for ao dentista, você vai ficar no mínimo uns 2 dias aí. E eu parto, por mais que você queira, você não consegue. E você entra numa rotina intensa, muitas vezes de hora em hora se levantando, dando de mamar, trocando o bebê, cuidando, passando noite em claro. O dia e a noite são exatamente iguais. São. Na verdade, você perde o dia e a noite. Você não consegue nem entender mais o que é dia e o que é noite, né? Não. Aí você passa o dia inteiro de pijama, um cabelo pro norte, outro pro sul.
Aquele Verdade. sutiã de amamentação, 24 Lindo, horas sexy. sexy grudado em você. Ninguém lembra que você é uma mulher, então você pode estar com os peitos pra fora amamentando, vai entrar visita. Vai. Gente, eu posso falar uma coisa, esse lance de visita, principalmente pra quem tá assim, pra mim, eu não curtia muito não, assim, porque assim, chega no horário que eu tava querendo dormir, Sim. nunca é pra ajudar, é sempre só pra olhar pro bebê ou fazer uma visita ou querer, né, assim, difícil. Você tem que fazer sala, conversar e às vezes você tá cansada, você não tá afim de fazer sala. Eu não costumava fazer muita sala, não, vou ser honesta. Eu dizia, vamos embora, meu povo, que eu quero dormir. Tô cansada. Tô cansada. Eu não visito nenhuma mãe até 30 dias pós-parto. Ah, eu também não. Não visito. E quando eu vou, o presente, adivinha pra quem é? Pra mãe. Pra Eu já sei, mãe. porque ela já me contou, tá? É, pra mãe, porque eu não... Eu acho assim, é tanta gente olhando o bebê, porque vai estar o marido olhando, vai estar a mãe olhando, vai estar as duas avós olhando, vai estar todo mundo olhando e a pobre da mãe tá lá. Exatamente. Então, hoje eu estou buscando defender, estou escrevendo, já é algo real, concreto, um projeto de lei para que a gente possa apresentar, porque você sabe que não é fácil, se Não. fosse fácil a gente já tinha conseguido isso, mas para que a gente possa apresentar, ser apadrinhados por algum político, para que a gente consiga tornar o pós-parto, toda essa atenção psicológica, de reabilitação funcional, pélvica e mental, para que essa mãe tenha isso como um direito da mulher. Ou seja, desde aquela pessoa que está na atenção pública, ou seja, que não tem condições... Essas é que precisam, Essas né? é que precisam. Até a pessoa que tem condições de pagar por um atendimento particular, Que tá bom? pode pagar, mas às vezes também nem consegue, né? Porque são muitas despesas também no pós-parto. Ou vamos falar em prioridades, né? É. Porque e aí, entra de novo, ela não é a prioridade. A prioridade são outras coisas. É a vacina, é o quartinho, às vezes, do bebê, é a babá que você precisa para ter um pouco mais de descanso. É prioridade, sim. Às vezes, ai, babá. Não, gente, às vezes é a única forma que aquela mulher tem de descansar um pouco. Não é verdade? Às vezes não tem nenhuma rede de apoio por perto. Não, às vezes não tem né? mãe, não tem sogra, não tem amiga. O marido, por exemplo, no meu caso, meu marido é cirurgião. Eu vou deixar meu marido a noite toda acordada para operar outro dia uma pessoa? Não, por favor, Não. faça isso não. Não. Então, assim, eu seria injusta com ele e seria injusta com os pacientes dele. Exato, era isso entendeu? que eu ia te dizer. Porque você não tá afetando só ele, você tá aí desencadeando consequências possivelmente mais sérias para outras questões, então, né? enquanto eu estou cuidando do nosso filho, ele está cuidando do rendimento da nossa casa. Sim. E isso é um trabalho em equipe, e tá tudo bem. Está tudo bem, desde que a gente entenda o papel de cada um naquele contexto. Então, assim, é muito importante que essa mulher tenha essa atenção, para que ela possa, para que a gente possa diminuir também futuras doenças na saúde da mulher, porque se a gente olha para a estética, para a psicológica, a gente muitas vezes negligencia isso e diz que é besteira. Mas se a gente olha que esse pós-parto não reabilitado, essa mulher não reabilitada, ela tem maiores probabilidades de desenvolver doenças uroginecológicas, como incontinência urinária, incontinência fecal, que são muito presentes na terceira idade. Prolapso, que é a queda dos órgãos, que aí vem aquela cirurgia para levantar a bexiga, para levantar, que é muito comum também na terceira idade. Dor lombopélvica persistente, ou seja, compromete a qualidade de vida dessa mulher a longo prazo. Diástase, abaulamento abdominal, hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia a nível lombar, porque a diástase e a não recuperação dessa estrutura muscular está conectada com todas essas doenças. Então, se a gente não reabilita, porque o nome é reabilita, ela passou por um processo e ela precisa de reabilitação desse processo. E essa reabilitação, ela é logo após o parto ou não? Ela pode ser iniciada no dia seguinte após o parto. As pesquisas mostram que essa mulher pode se reabilitar sozinha, ou seja, essa estrutura muscular pode voltar, essa diástase pode fechar, a postura pode se equilibrar, os órgãos podem se reposicionar até 2 meses após o parto. Esse período se chama platô de recuperação. Que o nosso organismo entende que não tem mais ninguém ali, eu posso voltar. Isso começa com o processo de contração. O processo, se a gente pensar em musculatura, tá? A gente tem alguma coisa a ver com idade, doutora? Tem, com certeza. Tá. A gente depois a gente fala sobre um pouquinho isso, sobre isso. Então, assim, existe pela literatura que um platô de recuperação é até 2 meses. Se eu tenho uma mulher que ganhou bebê,
está com 2 meses. A diástase, ou seja, existe uma abertura nessa musculatura anterior do abdômen. A mulher ainda parece grávida, ou seja, a musculatura está alongada, complacente, redonda. A postura dela ainda não retornou, porque a forma de andar dela mudou na gestação, a forma de se posicionar dela mudou. É verdade, a gente anda diferente, Sim, né? porque- A gente não percebe. A gente que tá Não. no meio, a gente percebe, mas eu acho que quando a gente tá grávida, a gente não percebe. A gente anda meio em formato de patinho, não é isso? Exatamente, porque a gente vai criando compensações. Compensações. E aí, em 2 meses, isso é para ter se reorganizado. É o platô de recuperação dessa mulher. Se isso não aconteceu, essa mulher já precisa de ajuda. Sabe por quê, Cláudia? Porque lá na frente, isso aqui, se ela for ter uma próxima gestação sem ter reabilitado isso aqui, ela vai ter muito E mais como é que eu sei alterações. que depois desses 2 meses eu não tô reabilitada? Que não voltou? Primeiro, se o seu posicionamento corporal continuar alterado. A mulher sabe, por exemplo, tá todo mundo te confundindo com gravidinha ainda. Barriga tá estufadinha. Não voltou. Ou não voltou peso, ou não voltou Será que eu tenho que musculatura, ir ou não lá, voltou. doutora? Não, Depois de a gente- jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos lá. Então, assim, segundo passo, ainda sente aquele buraco no meio da barriga. Terceira coisa que ela pode observar, a musculatura ainda não tem resposta. Como assim, ó? Eu tento contrair minha barriga, não consigo, parece que não tem nada, parece que não me obedece. Então, é outro indicativo. Quarto, tô tendo dor nas costas. Ah. Então, tudo isso são somatórios de sinais e sintomas que indicam que você ainda não conseguiu se reabilitar. E sabe qual é o pior de tudo isso? É que hoje as pessoas voltam à atividade física no desespero de recuperar o seu corpo, acabam optando por atividades inadequadas. Que são as coisas na academia? é isso? Exatamente. Estão até 3 meses pós-parto, estão cheias de hormônio de relaxamento, relaxina, ou seja, todas as estruturas estão mais suscetíveis, e aí começa a fazer um monte de coisa errada e piora a situação. Ou então, bloqueia o processo de reabilitação e faz com que não aconteça o processo. Então, assim, galerinha, né? Vamos dar um aviso aqui. Antes de ir pra academia, procure uma fisioterapeuta. O ideal, o Não é ideal. isso? Por isso que essa luta de tornar isso amplo, ou seja, ao conhecimento de todos e também um direito da mulher, para que o obstetra avise para ela que ela precisa disso e que ela tem direito a isso e para que seja algo tão popular quanto um pré-natal. Onde é que assina? Pode contar Pode contar. aí com eu com a vou minha chegar nesse assinatura. momento de pedir a assinatura de todos Pode vocês. contar comigo, porque assim, uma das coisas que eu sempre falo aqui no podcast, toda gestante, toda mulher tem que parir bem. Sim. Tem que ter o nascer do filho dela bem acompanhado, com estrutura. Porque assim, por mais que as pessoas digam, mas antigamente não era assim. Sim, gente, antigamente. Bem antigamente, que é por isso que antigamente as nossas vó eram tudo meio surtadinhas, bichinha. Minha avó teve 24 filhos. Essa era surtada, com certeza. Era, 24 filhos. A minha outra 24? também, 24 partos. Meu minha Deus, avó ela teve. passou a vida parindo. Passou a vida parindo. Uma vez eu falei pra ela manhã, que eu chamava ela de manhã, né? Menstruação, sabe nem o que é, né? Não, porque não dá tempo. Não. Não é assim. E fértil, viu? E assim, Fértil. naquela época, parindo vaginal, né? Ok, sim, naquela época. Só que assim, como é que sabe, né? O que acontece? Nascia, mas morria. Sim, Sim, de 24 ficaram Sim. 9. sim. Então, assim, é isso que a gente quer para as mulheres de hoje, que os filhos morram? Não, Não, né? A gente não, não. a gente não quer De isso, jeito né? nenhum. E aí, assim, e o que é que eu penso? Minha opinião, nós temos que ajudar, né? Contribuir com aquilo que a gente pode e se aproveitar, sim, da tecnologia que está ao nosso favor. Sim. Por que é que eu não vou procurar se eu posso procurar? Sim. Por que é que eu não vou fazer se tenho como me reabilitar? Sim. E aí você tocou num ponto muito importante, sabe? Que quando a mulher quer ter outros filhos, é cultural também ela achar, deixa eu ter todos os meus filhos, deixa eu fazer o estrago que tem que fazer, que depois eu vou resolver tudo com uma cirurgia plástica. Sim. E a gente não tem é que assim, tomar não? muito cuidado com isso. Não, de Não. jeito nenhum. Existe um princípio que se chama princípio da complacência. O que a literatura traz sobre isso? Quanto maior a complacência,
maior a perda de recuo elástico. Vamos pegar uma bolinha de aniversário de criança. Se eu encho uma bolinha de aniversário de criança, ela volta uma única vez. Ela tende a voltar para o tamanho dela? Uma única vez. Não, ela já fica um pouquinho maior, né? Ela já fica um pouquinho maior, mas se for uma bolinha assim muito boa, ela tende a voltar. Mas se eu encho ela 10, 15, 20, 30 vezes, ela não volta. Ela fica frouxa, ela fica flácida. Ela vai ficando... Isso. E aí eu vou começar a encher essa bolinha com muito mais facilidade, porque ela tá frouxa, não é verdade? Sim. E aí eu tenho aquela mulher que teve um primeiro filho e que a barriga dela só apareceu lá com 5 meses. Lá com 5 meses. Ela ficou uma gravidinha linda, maravilhosa. E depois que ela teve o bebê, o corpo dela voltou. Mas ele ficou com uma memória. Mesmo ela sendo nova. Mesmo ela sendo nova, mesmo ela sendo atlética, mesmo com toda essa história pregressa. Sim. Aí, na segunda gestação, ela descobriu que tá grávida. E a história se repete na maioria das vezes. Aí, o que que acontece? Nossa, eu descobri que tô grávida, a barriga cresceu. Por quê? Complacência. Ela já tem essa complacência. Por isso que o pessoal diz assim, geralmente barriga de segunda e terceira São gestação são maiores. Exatamente, bingo. Olha! E aí, como ela tem a complacência e ela não reabilitou o tônus muscular, essa barriga fica maior, ela tá mais suscetível a diástase, ela tá mais suscetível à estria, ela tá mais suscetível a alterações posturais e ela vai ter um pós-parto mais difícil. O mais difícil que a senhora fala é a recuperação mais difícil? A recuperação mais demorada, mais desafiadora. Além de estar mais suscetível a ter alterações como diástase, como estria, como abaulamento abdominal, entendeu? Vamos falar da diástase? Vamos Tô doida pra falar da diástase, porque assim... Eu amo falar de diástase. Ai, gente, porque assim, eu vejo que você dá curso, né, para profissionais. Para profissionais da área. Sim. Sobre a diástase. Sim. Que é uma das queixas. Elas não falam a palavra diástase, mas elas falam sempre lá no estúdio. Ai, quando no puerpério, ai, Glau, minha barriga não vai voltar. Glau, e agora? E tal. E eu fico sempre ouvindo, né? Eu sou curiosa por natureza. Eu assisto tudo voltado para ir para a área da saúde. Eu tô quase treinada aí. Gente, eu sou muito curiosa, assim, curiosa demais. E eu amo o corpo humano. Como eu gosto muito de dança, Sim. Quando eu vejo as bailarinas, eu fico assim, né? Eu paro. Não posso ver ninguém dançando que eu paro. Então, assim, aí eu fico olhando pro corpo. E aí eu sou muito curiosa sobre o corpo da mulher em si. Sim. E aí eu percebo realmente que tem umas depois do parto, e acontece, eu percebo uma barriga diferente. Sim. Principalmente das pessoas que eu conheço, da minha barriga também. Mas eu não sei se eu já tinha ou como era, mas assim, existe diástase antes da gravidez, antes do parto? Diástase pode acometer homens e mulheres. Olha. É um dado importante, independente da mulher ter passado por um período de Criança gestação. não. Criança também. Criança também? Criança também. Inclusive, aquelas crianças que moram no interior, que carregam balde d'água na cabeça, elas desenvolvem diástase. Porque a diástase, ela é uma disfunção que acomete o cinturão abdominal e não só essa musculatura anterior, que é decorrente de uma mal gestão da pressão que tem dentro da cavidade abdominal. Vou simplificar isso para você. Se a gente pega uma latinha de refrigerante e ela está fechada, eu consigo amassar essa latinha de refrigerante? Não. Não. Mas se eu abro um pouquinho ela, ó, eu consigo amassar? Algumas borradinhas assim com muita focinha. Consigo. Se eu abro um pouco mais... Aí consegue. Aí eu consigo. Se ela tiver vazia, eu consigo mais tudo. Perfeito. Então, qual é o grande lance da latinha de refrigerante? A latinha de refrigerante, o gás que tem lá dentro, além de gaseificar a bebida, ele serve para dar estabilidade àquela latinha. Tanto que quando eu tiro o gás, eu consigo apertar a latinha. Sim. Tá? A pressão que tem dentro do nosso abdômen também serve para dar estabilidade ao nosso tronco. Se eu tenho essa musculatura responsível, porque essa musculatura que é a borda da latinha de Coca-Cola, junto com essa pressão que dá estabilidade a esse tronco. Sim. Se eu tenho uma lesão a nível muscular, ou seja, meus músculos estão fracos, tanto do meu abdômen quanto do meu assoalho pélvico, o que acontece no pós-parto, essa pressão ela vai se jogar para algum canto. Toda vez que ela aumentar. E sabe quando é que ela aumenta, Cláudia? Quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente segura o bebê no colo, quando a gente levanta 1000 quilos no crossfit. Ou seja, pelo simples fato da gente respirar,
Botei ar para dentro do pulmão, baixei o diafragma, que é o músculo respiratório, aumentei a pressão. Se eu não tenho uma musculatura responsiva a esses aumentos de pressão, essa pressão ela vai ser jogada para a área de maior debilidade do meu paciente. E qual é a área geralmente mais fácil? A parede anterior do abdômen, que é o que tem músculo. Mas aí daqui a pouco ela é jogada lá para baixo, daqui a pouco ela é jogada lá para as costas, aí vem as hérnias, as dores lombares, tudo acontece isso. por causa disso. Sim, desequilíbrio da pressão intraabdominal. Olha, gente. Entendeu? E aí, o que que acontece? Essa mulher, ela tem esse desequilíbrio na gestação. Isso é muito forte, por isso que é mais comum na gestação. É porque ela aumentou muito, o que né? é peso, líquido, bebê, tudo dentro da cavidade abdominal dela aumentou essa pressão lá dentro. E aí, é por isso que é mais comum na gestação e na obesidade. Que acontece a mesma coisa, só falta o bebê, mas o líquido, a gordura, tudo aumenta lá dentro da barriga. E aí, esses pacientes, essas pessoas estão mais suscetíveis a ter diástase e a gente tem uma maior incidência nesse público. Mas qualquer pessoa que tem uma musculatura fraca, que não tem uma boa gestão dessa pressão intraabdominal, pode ter diástase. Entendi. Entendeu? Então, não é só uma afecção do pós-parto, mas sim. Ou seja, atenção mesmo no que a gente está fazendo conosco, com o nosso corpo, né? Exatamente, exatamente. Se você prestar atenção, hoje as pessoas se cuidam mais. A nível de atividade física, estão voltadas mais pro físico. Mas se você lembrar da sua avó, que teve 24 gestações, né? Então, assim, os nossos idosos de antigamente, todos tinham ombros enrolados, barriga grandona. Tinha. Verdade. Faz parte do processo de envelhecimento. Porque Isso aqui tudo era uma coisa só, né? Isso, todos. Se você prestar atenção, você vê muito esse processo. Hoje você vê um senhor ou uma senhora mais fitness, né? Tipo nós, assim. Tipo nós. Senhoras elegantes. Senhoras elegantes, fitness. Exatamente. Mas por que isso vem mudando? Porque as pessoas estão mais ligadas a cultos de hábitos saudáveis, atividade física, alimentação regrada. As pessoas que têm realmente mais acesso à informação descobrem algo desse tipo, buscam uma reabilitação. A reabilitação está mais difundida. Então, a gente está conseguindo controlar isso aí. Mas, antigamente, todos os velhinhos, os idosos, raros, eram atléticos, eram fininhos, eram magrinhos. Mesmo os magrelinhos tinham a barriguinha. Entendeu? E a diástase, ela dá o tratamento, ela é cirúrgico, ela é procedimento? O primeiro tratamento da diástase nunca deve ser o cirúrgico. Vou te explicar por quê. Tá. Quando a gente faz a cirurgia, que geralmente é uma cirurgia ou por vídeo, para amarrar essa musculatura, ou uma abdominoplastia, que é uma cirurgia plástica que a gente abre e amarra essa musculatura. Independente de como o paciente vai realizar essa cirurgia, ele corrige a consequência, que é a abertura. Vai lá, costurou a abertura. É como se eu tivesse um tecido rasgado e eu costurei um tecido rasgado. Mas ele não tratou a causa, que é a pressão intraabdominal. Aí ele vai ficar o que a gente apelidou carinhosamente de paciente botijão de gás. Mas tão lindinho. Lindo, e se tiver né? com aquelas roupinhas então em cima que tinha Pronto, antigamente na aí cozinha? fica reto, batido, só que estufado. E vai estufando ao longo do tempo. Inclusive, isso é um dos grandes fatores de frustração na cirurgia plástica. Sim, doutora? Porque porque elas acreditam que vão ficar com a barriga baixinha, chapadinha, retinha e não ficam estufadas. Olha, entendeu? Por isso que eu já vi algumas que fizeram cirurgia e quando vai ver, tá assim, uma coisinha meio Porque esquisita. Não é só essa abertura, é toda a disfunção por trás dela. Então, se a gente não gerencia a pressão intraabdominal desse paciente, se a gente não devolve tônus, uma coisa muito importante da gente falar é a diferença de força e tônus. Sim. Se a gente pega um homem que tem uma barriga bem grande e a gente pede para ele contrair a barriga, ele contrai e deixa a barriga lá dentro retinha. Depois eu até vou te mandar um vídeo sobre isso. Manda, eu vou publicar Vou te mandar para tu publicar, porque vai fazer sucesso. Publico. E aí você pede para ele contrair a barriga, ele consegue contrair a barriga e deixar a barriga lá dentro. Mas se você quiser que esse homem permaneça com essa barriga contraída o dia inteiro, ele não consegue. Então, o que falta para esse homem ou para essa mulher? Não é força, porque força ele tem. Força é uma resposta consciente. Eu quero segurar essa caneca, eu mandei um comando para minha musculatura segurar essa caneca. Agora, para eu manter minha postura assim o dia todo, isso está acontecendo de forma reflexa e inconsciente. O que eu estou te dizendo? Que os simples atos de eu ficar em pé, existem músculos que estão ativados o tempo todo para manter a minha postura. É por isso que eu sento assim, tem gente que senta assim, tem gente que senta assim, tem gente que senta assim. Por quê? Porque cada pessoa treinou certos grupos musculares para manter aquela postura. E esse treino, por exemplo, pode ter vindo de uma dança, por exemplo? Pode ter vindo de uma dança, pode ter vindo de uma história de vida.
Eu Tá? percebo que os militares são mais assim, né? Inclusive, se a gente quiser aprofundar mesmo, até o fator emocional interfere no postural. Então, se você for estudar mesmo os comportamentos e temperamentos humanos, você vai ver que as pessoas mais fleumáticas, elas têm um comportamento mais fechado, por quê? O corpo fala. O corpo fala se você Então, tá feliz, se você tá triste. é um conjunto muito grande, né? A gente é um ser muito complexo. Complexo. E lindo. Não é verdade? É. Complexo e lindo. Por isso que o profissional que trabalha com a mulher, ele não pode ser aquele profissional mecânico, ele não pode ser aquele profissional do passo a passo da receita de bolo, principalmente com a mulher no pós-parto. Isso, porque existe uma complexidade ali em volta e existe outras questões que o profissional precisa olhar. Exatamente. E existe um fator que é um fator que todo profissional da área da saúde deveria ter como princípio básico, que é o de servir. Que é a compaixão. Eu já te amei, agora eu te amo mais ainda. Eu já te amo, agora eu te amo mais ainda. Porque eu digo tanto isso, tanto que eu fui buscar o curso de terapeuta do puerpério para ajudar essas mulheres que chegam ao estúdio. Porque assim, eu sou o quê? Uma fotógrafa que trabalho com a gestante, o parto e o pós-parto. Né? Porque eu trabalho com recém-nascido, só que eu sei como elas chegam até mim. E aí, como é que eu posso direcionar para grandes profissionais como vocês? Entendeu? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Porque não é só o lance da foto, doutora. Não. É o servir. Não. E assim, o ato de você pegar essa mulher e às vezes escutar é o que vai fazer você chegar na raiz. Então, quando a gente pensa na cirurgia, a cirurgia é um curativo. A cirurgia é só tapando buraco. Era isso que eu ia dizer. Entendeu? A gente precisa trabalhar o funcional, a gente precisa trabalhar o emocional. Até porque muitas vezes a cirurgia vira um grande problema na vida da mulher se ela não tivesse sido preparada emocionalmente para passar por aquilo. Então, assim, a gente pula etapas buscando facilidades. A gente está acostumado com isso, né, doutora? Sim. A gente está acostumado com a urgência, com resolver logo e esquece que para atingir um objetivo é igual o parto. Para você parir, você tem um processo todinho para acontecer. Para você reabilitar, você tem um processo para você acontecer. Para você conquistar qualquer coisa na sua vida, tem um processo que vai acontecer. E tem o quê? Tem abrir mão de algumas coisas, tem determinação, tem organização, exatamente, tem prioridades. Tudo na nossa vida. Quando eu pego a minha mãezinha, né? Quando eu pego as minhas mãezinhas, eu digo muito assim: me diz uma coisa assim que você conquistou e que você tem muito orgulho de ter conquistado. Ai, sei lá, passar no vestibular de medicina. Vamos voltar então até aquele ano que você passou o vestibular de medicina. Me diz o que você precisou fazer para passar no vestibular de medicina. Nossa, Olga, foi muito sofrida. Eu precisei estudar 8 horas por dia. Eu precisei deixar de sair com meus amigos. Eu perdi um namorado que eu tinha porque ele não aguentou a pressão. Nossa, tá vendo assim quanto de coisas que você teve que fazer? Então aqui, agora no pós-parto, você tem todas as atividades do seu bebê e que são lindas e que são maravilhosas e que você dá conta. Porque Deus não dá a ninguém a cruz que a pessoa não pode carregar. E quando eu falo cruz, eu não tô falando de fardo. Eu tô passando de responsabilidades. Exatamente. Né? Porque a gente tem essa mania, né? De associar que é um peso. É um peso. Não é. É uma responsabilidade. Exatamente. Eu sou mãe, você é mãe, vocês são mães, vocês nasceram com o dom da maternidade. Porque Deus não dá esse dom pra todo mundo. Não. É pra quem... E até para quem ele não dá, tem a possibilidade de escolher ser mãe. Porque eu não falei, mas eu tenho uma filha adotada. Então, mas assim, quando você pode escolher ser mãe. É porque o maternar, ele é independente de uma via de parto. Exato. Então, assim, na hora que você escolheu ou ganhou o dom dessa responsabilidade, né? Porque às vezes a pessoa, eu não escolhi ser mãe, eu engravidei. Mas a partir do momento que você se predispôs a isso, você escolheu. E você vai virar, e você já virou mãe. E você já virou mãe. A partir do momento que você escolheu, você virou mãe. Exatamente. Mas para isso aqui existe uma mudança de estilo de vida. Quando você é mãe. Em qualquer escolha que você faça. Qualquer escolha que você faça. Então você mudou o estilo de vida para fazer medicina e agora você escolheu ser mãe, foi abençoada com o dom da maternidade, você tem que mudar o seu estilo de vida. Mas não significa dizer que você tem que se deletar do seu estilo de vida. Ele faz parte. Você vai melhorar. Eu acredito que é assim, vem para sua vida para melhorar aquilo em você. Sim. E não para piorar. Exatamente. Para agregar valor na sua vida. Então, assim, como que eu posso organizar a minha vida? O que é importante e inegociável na minha vida? Isso. O que é negociável? Naquele momento,
né? Eu debato muito isso, foi um dos dilemas muito grandes que eu vivi na maternidade, que era o trabalho. Eu amo trabalhar. Somos duas, eu sou meia-carrolic. Eu também. Eu me realizo fazendo isso. Eu não me sinto Eu me sinto trabalhando. É isso que eu digo. Entendeu? Às Então, vezes eu assim, chego em casa e digo, não, gente, eu não me sinto que eu tava trabalhando. Não sinto. Então, assim, na maternidade, quando eu queria trabalhar com as pessoas, Olga, deixa disso, você tem que cuidar do seu filho. Eu disse, não, gente, eu preciso casar as duas coisas, porque senão eu não vou estar feliz. E eu não estou escolhendo entre o meu filho e o meu trabalho. Não, eu estou abraçando os dois. Tanto que os meus filhos, todos, eles falam, não, mamãe ama o trabalho dela, mas ela ama a gente. E eles sabem que se eu tiver que escolher entre o meu trabalho e eles, serão eles a minha escolha. Porém, o trabalho me deixa feliz. E por que se o meu filho não quer que eu trabalhe, se é isso que deixa a mãe dele feliz? Só que quem cria isso na cabeça dos nossos filhos somos nós. Quem desenvolve isso na cabeça dos nossos filhos somos nós, à medida que a gente respeita eles e respeita o nosso trabalho. Então, quando a gente traz para esse momento... Mesmo porque tem que dar uma independência para eles também, total, né? Total. E aí, quando a gente traz para esse momento, que a gente bota a mulher para olhar para ela... Porque ela tá olhando para fora, mas olha para dentro de você. O que você gosta de fazer que nesse momento dá para você fazer? Tem coisa melhor, Cláudio, do que a gente se cuidar? Você tava dizendo ali, fazer uma escova, uma maquiagem, botar uma roupa, se sentir bem. Não, isso dá poder pra gente, isso dá disposição pra gente. Parece que a gente acabou de nascer. Total, isso libera hormônios que dão mais motivação pra gente. Então, a gente tem que cuidar dessa mulher. Ela tem que se sentir que tá progredindo, ela tem que se sentir que tá se reabilitando, ela tem que saber que aquilo é uma fase, que ela tá acompanhada, que a gente tá segurando na mão dela, que tá tudo bem, mas que a gente precisa agir. Porque conhecimento sem ação é só conhecimento. Conhecimento não é poder. Poder é aquilo que a gente faz quando a gente adquire o conhecimento. É isso. Não é verdade? É igual orar sem agir. Exato. É a mesma coisa. Exato. A gente precisa movimentar. Porque o mundo é esse. O ser humano é isso. A gente tem que se movimentar. A gente não pode ficar parado. Então, assim, quando a gente pensa em diastas, quanto antes, melhor. Tá, e aí, vamos lá. Tudo bem, tem o tratamento antes, né? A gente tem que tratar antes, tem todo, acho que um procedimento que vocês fazem, né? Sim. Lá na clínica de vocês. É uma clínica ou é um consultório? É uma clínica. Que vocês, para trazer essa reabilitação. Sim. E tem algum caso que não, tipo, fizeram de tudo e aí teve que ir para cirurgia? Acontece? Acontece. A gente tem um período de literatura, inclusive, isso é científico, de trabalhar essa mulher por um período de 1 ano. Se ao longo de 1 ano a gente não conseguir, primeiro, livrar essa mulher das dores, segundo, deixar esse abdômen funcional, que não é fechar de hastas, é deixar o abdômen funcional. Que é um abdômen funcional? Um abdômen que tem tônus, uma postura adequada e uma resposta que a gente chama de competência abdominal a esses aumentos de pressão. Se a gente não conseguir reabilitar isso aqui ao longo de 1 ano, ou se essa mulher ainda tiver uma insatisfação estética, sim, ela é uma candidata a ir para uma cirurgia. Uma das coisas que atrapalha um pouco esse processo, que acaba levando essa mulher para a cirurgia, é a presença de hérnias umbilicais. Porque a hérnia, tem que acelerar. A hérnia umbilical é como se fosse assim, meu pé no meio de uma porta. Eu posso querer tratar isso aqui, fechar isso aqui. Enquanto eu não tirar o meu pé do meio da porta, eu não vou conseguir fechar a porta. Sim. Então, se essa mulher tem uma hérnia muito grande, e nesse processo de reabilitação, a gente chegou no limite dessa hérnia, e essa hérnia atrapalha a funcionalidade, causa dor, e tá predispondo essa mulher a risco, isso também é uma indicação de cirurgia. Só que é uma cirurgia muito mais simples do que se ela pegar toda disfuncional e for se submeter a uma cirurgia. Sim, porque ela já vem num tratamento. Ela já vem em um processo. Executando os procedimentos para chegar na cirurgia é bem mais tranquilo. É igual aquele programa lá que a gente estava conversando do Quilos Mortais, que eles entram num programa, então eles precisam ganhar um certo peso para toda uma preparação e perder peso para depois ir para a cirurgia, senão eles não são eleitos, né? Exato. Então, é isso que a gente está conversando. Não sair direto para a cirurgia, se a gente entrar por esse fator aí de ganhar a cirurgia quando atinge um certo peso, eu acho isso, assim, um absurdo. Porque eu vejo um monte de pacientes comendo desesperadamente para atingir um peso para poder entrar para a cirurgia bariátrica, para ganhar a cirurgia pelo SUS. Gente. Entendeu? Esse é um dos critérios. E é triste isso. Porque as pessoas comem desesperadamente para atingir o peso para ser contemplado pela cirurgia. Meu Deus. Infelizmente, mas... Mas vamos voltar aqui para o nosso dias, porque isso aí é um outro... Jesus, dá um outro podcast. Dá um outro podcast. Mas assim, aí vai para a cirurgia. Aí na cirurgia, quem que faz a cirurgia? É o seu marido?
O cirurgião plástico pode fazer a cirurgia de fechamento das diastas e o cirurgião geral também. E você acompanha? A gente acompanha a cirurgia, o pós-operatório imediato dentro do centro cirúrgico ainda, o pós-operatório tardio, depois que sai do centro cirúrgico. E esse processo de reabilitação funcional também acontece pós-cirurgia plástica. Tá? Seu marido é cirurgião plástico. É cirurgião e plástico. ele atua nessa área? Atua nessa Como área. é o nome dele, mulher? Vamos deixar... Valderi Vieira. É, gente, vamos fazer aqui uma merchan. merchan do marido. Quando é ele que tá contigo, você acompanha? Sim. Vocês fazem dentro de algum hospital específico? Sim, sim. Hoje, o maior fluxo de cirurgia deles é no prontocardio, mas nós temos uma equipe, tá? Eu tenho dentro da minha clínica 5 cirurgiões plásticos e legal. todos eles trabalham com essa cirurgia que se chama de Mommy Makeover, que é a reabilitação da mãe, né? A cirurgia plástica da mãe no pós-parto, que geralmente é uma cirurgia combinada de mama com abdômen, e aí a gente também faz toda uma preparação, e esse processo de reestruturação muscular, de reabilitação da diastas, tá dentro do processo de preparo cirúrgico na cirurgia plástica. Gente, que legal. Eu tô feliz que é dentro do prontocardio. Sim, eu sabia. Ela sabia que ela ia ficar feliz. Porque eu gosto muito do Dr. Roger Glauber, que é o dono do prontocardio. A doutora Regina, que é a esposa dele. Eles mantêm aquele hospital com muito zelo, Sim. com muito amor. Sim. E eu tô feliz que são profissionais competentes que estão lá dentro. Sim. Pra ajudar aquilo ali a ficar Com melhor certeza. ainda. E assim, sabe, de uma coisa super interessante é que não tem como separar. Quando você tem um hospital para chamar de casa, Sim. né? Tudo Tudo flui melhor flui. para a equipe médica e para Para o paciente. Exatamente. Que é o nosso grande objetivo sempre, né? Na verdade, todo mundo ali está em prol do quê? Do paciente. Da saúde, né? Da Deles, saúde, né? do acompanhamento, da melhor experiência. É isso que a gente busca. Ai, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, incrível. E eu tô amando isso daqui. A gente podia ficar aqui papeando por horas. É, mas me conta aí alguma coisa assim. Aconteceu alguma coisa divertida no seu consultório? Alguma coisa engraçada? Alguma diástase assim? Não sei, que a gente achava que era diástase, que ela chegou lá que era e não era. Algum sim. fato assim, Gente, engraçado. eu preciso falar que acontece demais, Então tá? vai. Tem Então vai. muitas pacientes que chegam no meu consultório e que dizem que tem certeza que tem diástase. Eu tenho. Pois é. E aí elas dizem que precisam ir pro meu consultório porque eu tenho que dar um laudo pro marido saber que elas têm diástase, que não é gordura. E como que eu digo pra paciente que não é diástase e é gordura? Ai, meu Deus. Aí eu fico assim, então é assim uma coisa bem complicada. E eu fico, às vezes, assim, com muito cuidado. Olha, tem um pequeno afastamento, mas realmente o maior acometimento aqui é de tecido adiposo, né? De gordura. E a pessoa diz, mas esse abaulamento é da... Olha, sim, é um pouco da musculatura, mas a gente tem um teste que a gente realiza. Olha como não muda tanto aqui no teste. Então, realmente, o que tá mais provocando esse abaulamento não é a musculatura, é a gordura. Não, doutora, não pode ser a gordura. Eu disse, ai, meu Deus. Tá bom, doutora, a senhora me convenceu. Eu tenho uma pochete. Eu não tenho diástase, Então, eu tenho uma pochete. acontece demais, tá? Acontece. Assim como o contrário também acontece. A pessoa que acha acredita que é gordura, vem para tratar gordura e no processo de avaliação, de consulta avaliativa e exame físico, a gente detecta a diástase. Porque também lá vocês tratam também a gordura? Sim, dá para fazer a o gente faz emagrecimento? toda a reabilitação muscular, funcional e estética. Então, gordura, flacidez, estria, temos todas as altas tecnologias no mercado. Estamos agora construindo também um hospital dia com 2 salas de cirurgia, Que uma lindo! SR, exatamente. Vai ser quando isso? Olha, a ideia é que a inauguração seja em julho do ano que vem, tá? Mas obra é obra, né? Obra é obra, a gente tá de cabeça para baixo, mas já temos salas cirúrgicas mesmo que ainda na parte estrutural. Que maravilha que tá nascendo aí mais Tá nascendo mais um grande projeto. A gente quer transformar. Eu já lhe disse que eu sou muito voltada para o ensino, eu sou docente universitária, pesquisadora. Eu sei, eu vejo, é tanto ensino lá na Eu fico só olhando, eu fico, ai gente, coisa linda. Então, a ideia é que o nosso hospital dia seja também um hospital escola para residentes de cirurgia plástica, de dermatologia, para fisioterapeutas, enfim, que a gente possa transformar também em um hospital escola, um hospital dia escola. A gente vai fazer até procedimentos de média complexidade, com sedação e intubação, mas só de média complexidade, ou seja, lipo, abdominoplastia, a gente não vai fazer lá,
Mas a ideia é que a gente tenha um centro de estudos, um centro de pesquisa e um centro, claro, de cirurgias também. Então, a ideia é fechar o circuito para essa mulher, que ela se sinta inteiramente amparada, desde o começo, desde a consulta. Vai rolar um partinho lá, não, doutor? Pois é, o partinho é meio complicado. É meio complicado. O partinho está na alta complexidade. O partinho está na alta complexidade. Vamos pensar no partinho de alta complexidade, que ninguém sabe disso. Conte. Né? Porque todo mundo acha que um parto é um parto, dá pra fazer em casa, né? Não, se dá pra fazer em casa, eu consigo fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar, mas não é assim, tá? Porque o problema do parto não é só o parto, é a complicação que pode vir do parto. E aí a gente precisaria ter uma estrutura de UTI. UTI neonatal, exatamente. Né? Então é uma complexidade bem maior para fazer um partinho. Um partinho, não dá. Partinho, vou ali, viu? Pari, eu volto já. Pari em casa, dentro do carro. Dentro do carro. Acontece. É comum, mas acontece. Não é comum, mas acontece. Mas eu já vi alguns casos mesmo assim. Sim. E estando no meio, a gente percebe, né? Por exemplo, casos de hemorragia. Sim. Né, muito grave, eclâmpsia. Tem várias situações que podem ocorrer ali no centro cirúrgico, né? Então, assim, precisa realmente estar não só em um ambiente adequado, mas com profissionais adequados. Especialistas voltar. Porque assim, né? Entra um e sai dois, né, doutor? Então a gente tá ali na hora do parto, a gente tá cuidando de dois, né? É sempre assim, né? Sempre e assim. às vezes quando o pai desmaia, tá cuidando de três. Então, assim. É verdade. Então, assim, realmente é alta complexidade. E é raro, mas acontece um pai desmaiado. Então, eu não queria contar, mas assim, semana passada, um saiu da sala meio assim, meio bambiando. Eu disse, Jesus, mas... Por isso que eles têm que valorizar muito as mulheres, né? Muito, muito, muito. Porque assim, não é fácil. Não é fácil. Eu costumo até dizer assim, parece simples. Mas não é fácil. Então, assim, é um momento muito desafiador, merece muita atenção, merece muito cuidado, não somente por conta das alterações emocionais, mas por todo o contexto que envolve aquele momento. Sim. É lindo, mas é romantizado ao extremo. Então a gente precisa falar mais a verdade. Eu também acho. Né? Eu também acho. Tem que dizer tocar o que mais a real. A gente não precisa ser bruta, né? Não. Mas a gente tem que ser honesta. Sim, porque muitas vezes a pessoa pega desprevenida, porque ela criou uma fantasia de um momento único. Sabe aquela amamentação deliciosa? Eu nunca vivi essa amamentação deliciosa. Eu amava estar com o meu filho, eu amava poder prover alimento para o meu filho, mas dizer que eu amava ficar 1 hora com ele ali, principalmente quando ele começou a criar dente no meu peito. Dá uma mordidinha básica? Não era nada muito delicioso, não, entendeu? Mas tá tudo bem. Fora outras questões, né? A privação de sono. Tudo. A privação do trabalho, a privação do sono. O se sentir feia. O cansaço físico. Mental. Espiritual. Tudo. Porque você começa com um monte de dilemas dentro da sua cabeça também, né? Não, a gente entra num tornado e acha que tá entrando só numa marolinha. Exatamente. Mas não é. E aí você tocou num assunto muito interessante. A gente cuida do marido também. Somos mulheres ainda, né? Então, assim, o marido também quer atenção, o marido também quer sexo, o marido também quer que chegar e a gente tá linda pra ir jantar com ele bem ali depois de um dia que o menino golfou a gente do pé à cabeça. A gente tá puro leite. Puro leite, podre, sem escova, sem vontade nenhuma de se arrumar, mas a gente tem que estar pra servir também o nosso marido, não é? E o nosso, na realidade, eu não digo nem o marido, o nosso casamento. Nosso casamento. Servir o nosso casamento. É a família ali todinha, né? Sim. Então, assim, olha quantas responsabilidades nesse período e não tem ninguém olhando pra gente. Então, vamos olhar pra essa mulher. Então, por favor, me deixe surtar de vez em quando, tá? Tem todo o direito, tem liberdade poética. Estou no meu lugar de fala. Exatamente. E eu vou dar uma surtadinha básica e volto já. Me aguarde. Doutora, eu amei tanto. Eu queria conversar mais. E vamos voltar? Para outras conversas, uma falar mais assim da cirurgia, do processo, de como funciona. E deixa suas redes sociais aqui pra gente, por favor, porque eu tenho certeza que as nossas barrigudas vão querer conhecê-la. Com toda certeza. Então, meu Instagram é @DRA de doutora, Olga Vieira, e a clínica é @Aesthetic Class. Estética é STETIC, Class CLASS. Vai ser um prazer ter vocês por lá também. E em breve, um hospitalzinho básico. Vai ser o mesmo nome? Vai ser Aesthetic Surgery.
O povo chique dessa Fortaleza, viu? Não, eu tô americanizado. Americanizado. Eu gostei. Eu desejo na sua vida muita cliente para você transbordar isso que está dentro de você, que eu percebo aqui. Você transborda amor pelo que você faz. Não tem como não enxergar isso, doutora. Assim, que as suas mãos possam reabilitar muitas mulheres, que na sua vida só venha coisas boas. Amém. Eu desejo mesmo para você. Viu? Parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho. Eu amei, nem vi o tempo passar, na realidade. Não, mas aqui acontece dessas coisas, tá? A gente fica conversando, ainda mais mulher conversando, né? E conversando sobre esses assuntos que gosta. Sim, então assim, ainda. Muito obrigada. Chuvas de bênçãos na sua vida também. Amém. Deus que abençoe. Você possa atingir também muitas mulheres, levar muita informação. A gente precisa disso. Precisa, não é? A gente precisa de gente que converse com elas, e tem que ser pessoas sérias, pessoas capacitadas, não só pessoas que queiram só enxergar o seu umbigo e vender aquilo que querem vender. Sim. Eu digo muito para os meus alunos. Venda é uma consequência de um trabalho feito por amor. Exato. Você vende sem nem sentir que está vendendo. É isso. Porque quando você fala de algo ou oferece algo que transforma a vida da outra pessoa, impacta a vida da outra pessoa ou traz benefício para outra pessoa, você não está vendendo, você está ajudando. E é por isso que a gente acha que não está trabalhando. É verdade. Mas, doutora, muito obrigada. Tudo de bom. Eu amei conhecê-la, amei estar aqui. E vamos aguardar o próximo episódio do Prontas para Parir. A gente vai falar de quê? Em plástica, cirurgia, gordura, flacidez, diastas. O que vocês acham? Eu acho que a mulher merece falar sobre tudo. Então eu vou falar de tudo. Falar de tudo. Nós mulheres merecemos. Merecemos, sim. Beijinho no ombro, né? E é isso.